Oi, pessoal, boa tarde. Vim aqui para bater um papo hoje com vocês, ainda dentro dos caminhos que eu trilho, dentro das constelações sistêmicas, trazendo um exemplo bem prático, bem pessoal, né? Porque as constelações sistêmicas entraram na minha vida, eu sempre digo assim, desde sempre eu estive envolvida com essa leitura do campo energético, do campo sistêmico, morfogenético, porque isso está muito na base das culturas antigas, das culturas originárias, sejam elas do universo indígena, sejam elas de que outras culturas possam aí ser citadas como exemplo. Mas eu gosto de citar sempre as culturas indígenas porque é a minha raiz primeira, né? Meu nheê primeiro. E eu queria conversar um pouquinho hoje com você sobre um tema que tem mexido muito comigo. É interessante, né? Porque as pessoas perguntam assim: ah, mas o que que eu posso constelar? E como é que funciona isso, né? Isso para mim, funciona como um processo de grande auxílio na cura tanto emocional, como mental, como ancestral e etc e tal. Porque abraça todo um antes, porque proporciona a todos nós um encarar-se de fato diante de todas as situações possíveis, de todas as temáticas possíveis. E a temática que eu vou trazer hoje aqui é uma temática que é muito abordada em diferentes visões, crenças, filosofias, que é a temática do calar quando necessário e falar quando preciso. Isso é muito interessante quando a gente traz para o universo, seja familiar, seja social, seja político, seja fraterno, seja relação a dois, né, conjugal, seja com irmão, com irmã, enfim, entra a família aí bem forte, né? E essa questão do calar quando necessário e falar quando preciso, também tem sido, na minha vida, particularmente, estou trazendo aqui o meu próprio exemplo para vocês, porque eu sempre tive uma leitura diante da vida de que a gente pode conversar, mas nem sempre se tem maturidade emocional, mental, né, para abordar certos assuntos. Às vezes, as questões, principalmente de família, elas nos mexem profundamente porque é muito umbilical, porque é muito emocional, porque é muito família. E isso inclui absolutamente pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó, tio, tia, família. Pensem aí no universo de vocês. E com certeza vocês vão se identificar em algum aspecto com o que eu trago hoje aqui para nós. Então, constelar o quê? Vamos constelar esse tema. Podemos constelar esse tema, a dificuldade de lidar com determinados assuntos de família, não ter condições para encarar uma, por exemplo, discussão necessária, acirrada, por não querer se envolver, por não querer falar, por achar que não é preciso, por querer sempre ficar em paz, né? Nós não somos, isso num ponto de vista não só meu, como de muitas outras visões, nós não somos sempre do passinho certo. Nós oscilamos emocionalmente, nós oscilamos mentalmente, nós temos infinitas oscilações durante um dia, nós temos durante segundos, numa fração de segundos, de repente, a gente é atravessado por uma determinada circunstância
e a gente é rachado ao meio e tem que desconstruir ou ir na contramão de algumas tantas questões que envolvem aspectos sentimentais, emocionais. E isso é um tema que pode ser constelado. Por exemplo, eu não consigo, na minha família eu não consigo, eu geralmente me irrito ou tenho muita raiva, né? E são temas para serem constelados. E às vezes isso vem num processo de família que vem sendo criado geração após geração e que tem uma leitura dentro da análise sistêmica transgeracional, porque vem de outras tantas gerações atrás. E nesse caso, eu trago sim o meu exemplo, porque eu já lidei com infinitas circunstâncias dentro da minha família, circunstâncias como eu sou a filha mais nova, circunstâncias onde muitas vezes eu não conseguia lidar com determinados movimentos, né? Determinados fatos, determinadas formas de conduta. Não estou criticando, não estou julgando, eu estou apenas lidando com fatos, né? E com constatações dentro da minha própria trajetória. E não tenho nenhum constrangimento com isso, por quê? Porque nós somos seres humanos, porque nós partimos dessa leitura. Então, se nós partimos dessa leitura, e também com uma certa maturidade emocional, diante dos fatos, de assumir responsabilidade diante dos fatos, nós aí já nos posicionamos, nós aí já dissemos para nós mesmos, eu assumo essa responsabilidade. Eu não concordei com, eu não aceitei isto ou aquilo, porque sou pequena, né? Porque é demais para mim, porque eu sinto que isso não é meu, porque eu sinto que isso corresponde diretamente a pai ou a mãe resolver, ou a irmão ou a irmã resolver, e não exatamente a mim resolver. Então, muitas vezes a gente é colocado em circunstâncias dentro, e também se coloca, né, em circunstâncias dentro do sistema, dentro do processo família e do processo sociedade e do processo como um todo na vida, a gente é colocado, a gente é provocado ou a observar, calar, não significa consentir, né? Calar, observar, processar, para depois emitir uma opinião. Isso também vem bem ao encontro das bases e raízes indígenas em mim, né? Porque eu, dentro da minha família, fui buscar muito essa questão ancestral, essa questão não só da minha origem, das nossas origens, como todo um conjunto dessa leitura dentro de mim. E é claro que eu também tenho outras leituras dentro de mim, porém, esta leitura ancestral indígena, ela sempre me gritou muito, ecoou muito essa questão da terra, essa questão, né, da correlação minha de pertencimento a essa terra e de pertencimento também a essa raiz, a essa ancestralidade. Então eu fui buscar isso. E isso me levou por universos fantásticos, por intercâmbios intermináveis até hoje, intercâmbios multiétnicos, multiculturais na minha vida e que transcendem aqui as minhas palavras. Então, constelações sistêmicas na minha vida veio também a abraçar todas essas temáticas. A temática, por exemplo, de batalha, de conflito, né? Que eu sempre me envolvi em muitos conflitos, em muitas batalhas dentro do universo indígena, até há uns 7, 8 anos atrás, quando eu caí numa outra leitura de tudo isso, desse campo. E aí também, trabalhando com o auxílio das constelações, eu pude compreender melhor, aceitar melhor e me posicionar diante dessa questão sempre do conflito, sempre da luta, porque isso fez parte transgeracional de toda a minha história e acredito que de muitos de vocês.
Outras temáticas também bastante importantes são temáticas que se pode trazer sempre para a constelação, questões de relacionamento, questões de sentimento de impropriedade, de incapacidade, de baixa autoestima, de dificuldade de se colocar profissionalmente, certo? De dificuldades dentro do núcleo familiar, diante de pai ou de mãe, né? Com questões e conflitos aí muito profundos dentro do feminino, dentro do masculino, com patologias que se apresentam na vida da gente, sintomas e patologias físicas, emocionais, mentais e etc. Então, tudo vem nesse caldeirão das constelações sistêmicas. E aí também eu venho agregando muito dessa outra leitura que se encaixa aí, que é a leitura de toda essa terra, desse organismo vivo que pulsa em nós e através de nós. E nisso nós temos os animais, os cavalos, os caninos, os cachorros, nós temos toda a natureza sempre nos trazendo mensagens profundas a respeito de nós mesmos. E hoje eu vim aqui nesse 27 de agosto, num entardecer, onde está muito lindo aqui, todas as cores do céu que estão se apresentando, né? Tem muitas cores aqui nesse céu, né? Tem muitas cores aqui nesse céu. Eu fico olhando e fico me também transpondo aqui alguma leitura sobre as próprias emoções da gente que oscilam, que tem cores, que tem tons, que tem formas, que tem manifestações diferentes dentro da nossa vida, da nossa trajetória, da forma como nós nos expressamos no mundo. Então eu queria dizer para vocês que constelações sistêmicas familiares têm sido na minha vida um abraço fantástico e constante das minhas próprias curas, das minhas próprias senso-percepções, da minha própria ancestralidade, das minhas dificuldades, das minhas inseguranças, das minhas raivas também, dos meus medos também, porque como ser humano, eu também tenho tudo isso. Mas, né, existe aquela frasezinha que eu gosto de trazer sempre, né? Calar quando necessário e falar quando preciso. Isso vocês vão encontrar por aí afora, muitas vezes vocês vão escutar isso, como eu também escuto, e isso ecoa dentro de mim profundamente. Então, quando é que a gente consegue expressar, né? Ou a gente não consegue expressar, ou a gente está sempre calado, ou a gente está sempre omisso, ou a gente está sempre se escondendo diante de algumas outras situações, né? Não vem aqui um julgamento, a gente se esconde também, a gente se mete debaixo da terra ou debaixo lá das areias, das praias, como aqueles cascudinhos que se metem lá, né? Vão lá para dentro, porque há momentos em que a gente realmente só quer ficar quieto e só quer se escutar, porque cargas d'água que aquilo ecoou tanto dentro da gente. Então eu deixo essa mensagem hoje aqui nesse entardecer lindo, com esse céu cheio de cores, dizendo para nós todos assim, é melhor a gente olhar de frente para isso tudo, o quanto antes, sem brigar, sem confrontar, apenas encarar, poxa, isso aí mexeu comigo. E por quê? Será que tem alguma coisa a ver aí, lá atrás, com a minha infância? Pode ser que esteja aí o negócio, pode ser que esteja por aí, né? Pode ser que o núcleo disso esteja por aí. Ou pode ser também que isso esteja lá atrás, numa ancestralidade bem distante, né? Onde as lutas, os conflitos, o olho por olho, dente por dente, e as loucuras que todos nós enfrentamos em algum momento nessa linha tênue da lucidez humana, porque a gente tem uma linha muito tênue aí, pode ser que esteja aí também, certo? O importante é olhar
com carinho e também buscar falar, se preciso for, sim, com assertividade, mas não passando a mão por cima daquilo que se sente, mas assumindo a responsabilidade com o que se sente. É outra coisa, é outro modo operante, certo? Grande beijo, espero ter contribuído com algo.